Com a abertura da janela de transferências, 5 reforços da Ponte Preta foram regularizados no bid da CBF nesta quarta-feira e já estão disponíveis para a estreia no sábado. Entre os jogadores regularizados estão o lateral esquerdo Júnior Tavares, o meio-campista Gui Pira e os atacantes Dudu Ratamoto, Gé e Pablo Diego, que foi anunciado oficialmente na tarde de ontem. Revelado no Fluminense, o atleta assina contrato definitivo com a Macaca após passagens por Avaí, Vila Nova, CRB, Atlético Goianiense e São Francisco Deltas dos Estados Unidos. Dos novos reforços, apenas 2 ainda não estão regularizados e, por isso, não estarão à disposição para o jogo contra o Velo Clube. Mailton, emprestado pelo Metal Kharkiv da Ucrânia, precisa esperar abrir a janela do país no dia 30 de janeiro. Já Matheus Jesus foi liberado para treinos, mas a punição por doping para jogar termina apenas no dia 5 de fevereiro. Ele já pode ser registrado, mas só terá condições de entrar em campo quando a pena terminar. Por outro lado, a Macaca ainda vive a expectativa de poder contar com o Everton, que deve chegar do Red Bull Bragantino para suprir a ausência de Mailton nesse início de campeonato. Caso o lateral não chegue a tempo para esse jogo em Rio Claro, o técnico Hélio dos Anjos deve improvisar o meia Cássio Gabriel na lateral direita. Revelado nas categorias de base do Fluminense, Cássio rodou por equipes como Paysandu, Guarani, Penapolense, São Bento, 15 de Piracicaba, Vila Nova e Mirassol. E também jogou como volante e lateral em algumas situações. E no decorrer de hoje, que é o último dia para a inscrição de jogadores para a primeira rodada, a Macaca deve inscrever o Matheus Silva. O contrato foi protocolado a tempo na Federação Paulista de Futebol. Só está faltando sair o nome no bid, mas ele deve, inclusive, ser o titular da zaga da Macaca no jogo de estreia contra o Velo. Partida marcada para sábado, dia 14, às 15h30. Vamos lá, CH, começando com você, a análise do time da Macaca, reforços inscritos, tudo regularizado. A Ponte que termina a fase de preparação em Itu na sexta-feira e viaja para Rio Claro, onde joga no sábado. Vai ser um jogo difícil. Essa é a impressão que tem. Eu tenho impressão porque eu não tenho todas as informações. Por exemplo, eu não vi o time da Ponte. É um time do ataque, ele é todo novo, ou quase todo novo. Então, esse é a grande incerteza que tenho. A zaga não vai ter o Fábio Sanches, problemaço. Meio campo deve ser o mesmo aí, né? Amaral, Leonaldi e Elvis. Vamos ver como é que vai se comportar esse time no ataque, né? Então, assim, Batista, todos estão mais ou menos do mesmo jeito. Desentrosados, pernas pesadas, início de campeonato. Tudo isso é adversário para os times que estão estreando. Como a Ponte vai se comportar, para mim é uma grande incógnita. Agora, esse meio-campo, o goleiro, o Arthur, não é? E alguns outros jogadores remanescentes, eu acho que isso é um ponto positivo de entrosamento, de experiência, não é? De liderança. A Ponte é um time de Série B de Campeonato Brasileiro. Ela, teoricamente, ela tem que subir nesse campeonato. Teoricamente. Agora precisa avisar para os adversários. Tem que sair pontuando. Pode ser até um empate. O ideal seria vitória. Vai estar com a torcida do seu lado. Hoje os 800 ingressos foram todos vendidos. Então a Ponte praticamente vai estar jogando ali do lado do seu torcedor, com apoio total. Então, ainda para mim é grande incógnita. Agora, minimamente, eu acho que a Ponte tem condição de trazer pelo menos um empate para Campinas. Agora, Gleger, esse negócio de jogar com obrigação de subir é uma pressão desnecessária. A Ponte entra na competição inicialmente para conseguir uma das vagas. O campeonato tem 16 participantes, turno único, e o buraco é largo. Classificam-se 8. Portanto, nesse primeiro momento, é importante pensar em pontuar para conseguir a vaga. E depois é uma outra situação, lá nos mata-matas é um outro campeonato, né? Sem dúvida, mas eu acho que a Ponte tem obrigação sim, de buscar o acesso. Até pela montagem do time, né, a gente percebe que a Ponte já está vislumbrando praticamente que o ano todo, todas as competições. E como disse o CH, a Ponte é um time de Série B.
né? Tá montando um time, manteve, você vê o Elvis, por exemplo. Onde nós imaginávamos que o Elvis, há um ano atrás, por exemplo, jogaria uma Série A2, está jogando pela Ponte. Então, assim, isso já traz uma responsabilidade para o time. A pressão, Batista, é absolutamente normal. Até porque a Ponte foi rebaixada, né? Um time que estava há tantos anos aí disputando a Série A do Paulista, e o rebaixamento automaticamente traz essa responsabilidade, esse peso, essa pressão. Ou você acha que os 800 torcedores que estão indo lá para Rio Claro, claro, vão lá para incentivar, para ver o time, mas o próprio torcedor sabe que a Ponte é a favorita e precisa comprovar isso dentro do campo. Né? Tem algumas dúvidas. Eu só não vou, olha, eu assim, possivelmente jogue o Cássio Gabriel na lateral direita. Mas, pô, nós aqui, eu particularmente critiquei o Cássio Gabriel pela sua lentidão, jogador lento, né? Um jogador que, é aquele jogador famoso pica-couve, e vai jogar de lateral. Não estou conseguindo vislumbrar isso ainda na minha cabeça. Porém, o Hélio dos Anjos é um cara experiente, ele sabe muito bem o que está fazendo. Pode ser que ele apareça com o Cássio Gabriel, por exemplo, aberto numa segunda linha, né, fechando com 3 zagueiros. Pode ser que aconteça isso, porque ele está sem o Fábio Sanches, que é um jogador de muita solidez defensiva, que traz essa segurança para o time. E o ataque, né? Tem a dúvida também, o ano passado o Hélio dos Anjos encontrou o caminho com 3 volantes, né? Amaral, o Alisson e Leonaldi, e o Elvis à frente. Será que esse ano ele vem com a mesma plataforma? Será que o Elvis, jogando só com 2 volantes, será que ele não vai sobrecarregar muito um jogador de cadência, de armação? Então a gente não sabe. Então nós vamos ter que começar a analisar a partir do primeiro jogo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a Ponte ela precisa administrar essa pressão, ela precisa administrar essa responsabilidade, mas os atletas precisam saber que a Ponte entra nessa Série A2 para buscar o acesso. Seja ele uma das vagas, seja o título, independente disso, a Ponte precisa voltar à divisão de elite do O que deve ter acontecido é o seguinte, o Hélio dos Anjos deve ter testado ali na lateral, né? Ele fez testes ali com outros jogadores. Mas você não concorda comigo? Eu concordo, mas não dá pra entender. Quais são as alternativas? Ele vai ter que improvisar, isso é certo, porque não tem o Mailton e o Everton ainda está fazendo exames, né? Tem que ser regularizado no BID. Então, ele deve ter feito o teste, colocou ali o Luiz Felipe, que é volante, colocou o Leonaldi, colocou também um zagueiro para fazer aquele setor. Esse é o que eu faria. E talvez o que tenha mais agradado o treinador foi o jogador Gabriel. Pode ser que ele tenha testado isso. O Cássio Gabriel, né, que era chamado aqui no Guarani de Cassinho, né? Cássio Gabriel. Então pode ser que esse tenha aí agradado mais o treinador. No decorrer do jogo, porque uma coisa é o treino, outra coisa é a situação real. Aí ele tem outras opções. Se não estiver dando certo, ele tira e coloca ali um zagueiro para fechar o setor. O que eu não consigo entender, por isso que eu estou questionando, é porque ele é um jogador de meio de campo e ele é muito lento, CH. Eu estou enganado? Nos jogos que ele fez, mostrou uma lentidão absurda. E vai jogar de lateral. Pega aqueles pontinhas lá do interior, sabe? Que os caras é rápido pra caramba, velocidade. E olha, time do interior é só isso, tá? É aquele esquema com 3 homens à frente, 2 abertos pelo lado e o referência. Velocidade pura. Agora, ele pode vir, como eu disse, o Cássio Gabriel pode jogar pelo lado direito aberto, fazendo uma segunda linha. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu não desarrumaria um setor para consertar outro. Eu não tiraria de jeito nenhum o Leonaldi para colocar na lateral direita. Eu acho que tem relação direta com o time do Velo Clube. Ele vai colocar um jogador lá que tenha tudo a ver com as informações que ele tem no Velo. Então, eu também não poria Cássio Gabriel. Eu conheço o jogador. Eu acho que não tem nada a ver. Pode ser despiste, viu, Batista?